Fala rapaziada, tudo certo? Meu nome é Jonathan de Oliveira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero abordar com você sobre ver a Cristo. E aí gente, tudo certo? Como é que vocês estão? O primeiro, qual é a boa, né? O canal voltou semana passada, creio eu que foi semana passada. A ideia era postar o volta do canal numa quarta e na próxima quarta, hoje no caso, seria postar um novo qual é a boa e tal. Enfim, pra você que não sabia do nosso retorno, vídeo anterior, fala um pouquinho por que demorou tanto. Tenta explicar, né? Tenta dar alguns motivos por que demorou tanto. Mas hoje eu tô aqui para falar com você sobre a palavra de Deus. Eu quero ler com você Marcos, capítulo 9, tá? Vamos ler ali a partir do verso 2. Marcos, capítulo 9, verso 2. Eu vou ler na NVI. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou para um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante dele Elias, Moisés, os quais conversavam com Jesus. Gente, normalmente essa passagem da transfiguração é uma das passagens que a gente passa o olho por cima e talvez o milagre que a gente foque, o momento que a gente foca é o fato de ter aparecido no versículo 4 Elias e Moisés para conversar com Jesus. E às vezes a gente deixa passar o milagre da transfiguração. Esse tempo atrás, mês passado eu estava analisando, esse texto foi um dos momentos abordados numa pregação que eu preguei ali no Monte Serra, uma igreja aqui de Florianópolis. E enquanto eu estudava esse texto, enquanto eu orava, pedindo direcionamento do Senhor sobre essa passagem, eu vejo que, primeira coisa que eu quero destacar, tem momentos que a intimidade nos leva a ver a Cristo. E por que isso? Porque você pode ver que Jesus ele tinha mais discípulos, salvo erro em Lucas 10, há a menção de Jesus ter 70 discípulos. Em João capítulo 6, versículo 66, depois de uma pregação um pouco mais dura, a Bíblia nos conta, João nos conta no seu relato, que alguns discípulos foram embora e ainda assim permaneceram os 12, até que Jesus pergunta para eles se eles também iriam. Ou seja, Jesus tinha muitos discípulos além dos 12 apóstolos que a gente normalmente menciona. Mas entre os 12, Jesus também tinha um que ele tinha mais particular. E quem eram esses? Pedro, Tiago e João. Normalmente você vai se lembrar da história deles, porque o pessoal gosta de cantar a musiquinha Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Mas esses três discípulos em especial, eles tinham uma proximidade maior com Jesus. Existem 3 passagens em que eles vivenciaram algo mais que os outros discípulos vivenciaram. Isso por quê? Porque possivelmente eles tinham mais intimidade. Biblicamente eu pesquisei, também pesquisei em alguns livros para poder abordar nesse texto com você. Não se tem assim qual é o real motivo da proximidade desses 3. Fato é que esses 3 eles vivenciaram algumas situações que os outros discípulos, que os demais discípulos não vivenciaram. De cabeça que eu consigo mencionar para você, esses 3 discípulos também estavam dentro do quarto com Jesus e os pais da menina, quando Jesus falou Talita cumi para a filha de Jairo para ela se levantar. Ou seja, enquanto os outros discípulos ficaram para fora da porta, esses 3 ficaram para dentro, juntamente com Jesus, vendo o milagre acontecer. Mas enfim, o foco vai ser neste texto e nessa passagem. E por que a intimidade nos leva? Porque quando você está mais íntimo de Jesus, quando você está mais próximo, não é que você fica... Às vezes a gente tem a noção que, se eu orar mais, se eu tentar mais ter intimidade com Jesus, eu vou ser mais super crente, eu vou ter mais poder, eu vou ter mais autoridade. E não que essas coisas talvez não até aconteçam, você ter mais autoridade, porque você está mais próximo de Deus. Mas o maior acontecimento que pode acontecer quando nós estamos próximos de Jesus, estamos mais intimamente ligados com Jesus, é ver Ele como Ele realmente é. Lendo novamente o versículo 2. Depois, ali Jesus, depois de juntar Pedro, Tiago e João e subir ao monte, ele foi transfigurado diante deles. E suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de fazê-lo. E aqui eu quero fazer uma citação de N.T. Wright, nesse estudo devocional dele sobre Marcos, em que ele fala que ali naquele momento em que Jesus foi transfigurado, o véu da realidade que cobria a frente dos discípulos, ou seja,
o véu que cobria os olhos dos discípulos, ele foi rasgado diante deles. E naquele momento eles puderam ver Jesus transfigurado, ou seja, ver Jesus como ele realmente é. E as roupas deles ficaram tão brancas, como nenhum lugar no mundo, como nenhuma máquina, que nem nenhuma Brastemp poderia deixá-los. Ou seja, Jesus estava com uma roupa extremamente branca, Jesus foi transfigurado. E aí sim apareceu Moisés e Elias diante dele. E aí, meu irmão, talvez você está perguntando, tá, Jonas, eu entendi que ter intimidade, igual os discípulos tiveram, eles puderam ver Jesus transfigurado. Mas, tá, por que isso é tão importante? Por que é tão importante ver Jesus e ter intimidade com ele para ver como ele é? E aí, meu amado irmão, eu quero que você reflita comigo. Normalmente, a gente tem dificuldade de valorar as coisas. A gente cai e falha muitas das vezes porque a gente não consegue dar valor correto às coisas. Se você pegar uma criança ali de 1 ano e colocar um brinquedo com bastante cores chamativas e botar talvez a chave de um carro que não tem tanta cor assim, enfim, um carrão que custa 200 mil e um brinquedo que custa 20 reais, talvez aquela criança vai se encantar por aquele brinquedo, por aquele doce, porque ele tem cores, porque ele tem formas, e vai se atrair, vai escolher o brinquedo, o balão, o doce, enfim, o que seja de 20 reais. Enquanto ela tinha ali um carro de 200 reais. Agora, quando você já é adulto, possivelmente você já vai escolher o carro de 200 porque você sabe o valor das coisas. E eu e você, muitas das vezes, não conseguimos fazer essa diferenciação antes de ver a Jesus. Às vezes nós começamos a dar valor demais para certas coisas que nem são tão importantes assim. Às vezes nós damos valor demais para cargos, às vezes nós damos valor demais para passatempos. De verdade, analisa comigo, quanto tempo você tem tirado para fazer uma oração, para ter um momento particular com Deus? E oração, amado irmão, não é aquela oração que tu faz antes de dormir e depois que acorda é a oração do almoço. Não, aquele momento que você tirou 15 minutos, 20 minutos. Quanto tempo você tira para orar, para ler a Bíblia, para ler livros, para buscar a Deus mais intimamente? E quanto tempo você tira para ficar nos seus passatempos? E não que os passatempos sejam pecados, obviamente eles não são. O que eu tô falando pra você aqui, quero que você reflita comigo, é que às vezes a gente não consegue valorar as coisas, e por isso Jesus acaba ficando em segundo lugar nas nossas vidas. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Você já sabe disso, eu gosto muito de futebol. Se me deixar no sabadão, eu assisto futebol o dia todo. Premier League, La Liga, depois tem Brasileirão, ou o campeonato que seja, eu vou assistir porque eu gosto. Porque eu dou valor àquilo, eu dou valor a esse meu passatempo. E às vezes a gente dá mais valor aos nossos passatempos, as nossos afazeres, nossas atividades, do que de um momento separado e exclusivo com Deus. E isso acontece muitas vezes porque nós não vimos quem Jesus é. Eu não separei aqui no texto, mas eu lembro de cabeça mais ou menos Filipenses capítulo 3. Paulo está falando sobre ele, sobre a história dele. Eu abri aqui o texto, deixa eu abrir aqui para ler com vocês. Filipenses capítulo 3. Paulo falando sobre ele, tá? Versículo 5. Eu era um circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel. Ou seja, ele tinha um título importante. Quanto a um hebreu, todo mundo aqui lembra da história do povo judeu, o quão importante é e quão título importante é para um judeu ser circuncidado no 8º dia, ou seja, uma pessoa que cumpriu com zelo a promessa, enfim, os pais cumpriram naquela criança a promessa. A tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu era fariseu, ou seja, às vezes a gente tem assim alguns pontos, não que sejamos errados, para criticar os fariseus, mas fato é que os fariseus eram pessoas que conheciam muito a técnica e a lei, conheciam muito o texto da lei. A gente pode falar muita coisa sobre eles, inclusive sobre hipocrisia, mas a gente não pode falar que eles não eram bons de Bíblia, por assim dizer, que eles não eram bons da Torá, eles não conheciam o texto, eles conheciam muito bem o texto. Então Paulo está falando, quanto conhecimento, a lei, eu era um fariseu, ou seja, eu conhecia e conheço demais. Quanto ao zelo, era o perseguidor da igreja. Se você pensar bem, meu amado irmão, o cristianismo ele surgiu ali nos primeiros séculos, principalmente no primeiro século da igreja, como um grupo alternativo. Tinha uma lei, eles aguardavam a volta de Messias, então surge um cara, Jesus Cristo, que arrastou multidões, ele foi morto pelos romanos e pelo seu povo também, e depois disso ele sumiu, foi subido assunto aos céus, mas isso, para aquelas pessoas, eles não acreditavam nisso. Então os seus discípulos começaram a pregar e começaram a trazer palavras que conectavam os hebreus e judeus com os gentios, falando de um Jesus e de um Messias que já tinha vindo. E aí naquele momento, pensa comigo, se fosse eu e você, talvez, enquanto hebreus, enquanto fariseus, a gente ia querer perseguir a igreja, perseguir os da seita ou caminho. Por quê? Porque era um grupo novo falando coisas diferentes.
E somente aqueles que tiveram a revelação do alto conseguiram ter esse discernimento e ser tocados e convertidos pelo Espírito Santo de entender que o Messias já havia vindo, que Jesus Cristo era o cumprimento da promessa que o povo de Israel havia aguardado durante tanto tempo. Mas como Paulo não tinha essa compreensão, então ele perseguiu esse, ou seja, ele tinha um zelo muito grande com a palavra. E além disso, contra a justiça que é na lei, isso aqui me pega muito, ó, contra a justiça que é na lei, ou seja, contra os preceitos que Deus havia estabelecido na antiga aliança, ele era irrepreensível, ou seja, ninguém poderia falar um A sobre Paulo. Paulo tinha todos esses títulos, Paulo poderia se orgulhar, Paulo poderia falar que ele é o cara. Mas aí vem o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, ou seja, todos esses títulos, eu passei a considerar como perda. Por quê? Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Meu amado irmão, Paulo tinha todos os títulos que ele poderia se orgulhar e que eu, você, talvez, se nós tivéssemos, poderíamos nos orgulhar. Mas ele fala que depois que ele conheceu a grandeza e a suprema grandeza de Cristo Jesus, ele começou a considerar tudo isso como perda. Por quê? Porque ele entendeu que Jesus é mais valioso. Jesus é mais precioso que o nosso passatempo, mais precioso que o nosso trampo, mais precioso do que as nossas vontades, do que os nossos desejos. Ele é mais precioso do que a nossa gana por conseguir condições melhores financeiras. Ele é mais precioso do que satisfazer as nossas vontades, nossos desejos. Ele é mais precioso do que tudo. Jesus é mais. Só que a gente só pode conhecer o valor de Jesus, a gente só pode ver o valor de Jesus quando nós temos intimidade com Ele. E quando nós temos intimidade com Ele, Ele se revela a nós. Gosto bastante da oração do Pai Nosso, através da Bíblia, a mensagem, a linguagem da mensagem, que é: Pai Nosso, que estás nos céus, se revele a nós. Às vezes nós estamos falhando e pecando tanto contra Jesus, contra a palavra dele, contra as pessoas que estão à nossa volta. E isso se dá porque a gente não consegue valorar as coisas. A gente não conheceu a beleza e a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Então nesse vídeo, nesse primeiro Qual é a Boa, eu quero te convidar. Conheça Jesus, se aproxime dele, deixe ele se revelar para você e peça: se revela a mim, Jesus, para que eu e você possamos conhecer Jesus como ele realmente é. E meu amado irmão, quando nós conhecemos Jesus como ele realmente é, tudo o que nós temos se torna como nada. Tem aquela passagem, e aí eu não sei de cabeça a referência, mas eu vou colocar aqui no vídeo na legenda, que um homem um dia encontrou uma pérola no campo e ele vendeu tudo o que tinha para poder comprar aquele terreno onde tinha a pérola. E sabe por que disso? Porque aquela pérola era mais valiosa. Quando eu e você encontramos a Jesus, nós entendemos que ele é mais valioso do que tudo. É isso, gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Foi diferente, tá? Foi diferente. Primeiro, esse aqui não foi um vídeo que eu gravei 5 vezes, como acontece de vez em quando e vai acontecer. Eu gravei de primeira aqui pra vocês. Enfim, muito legal gravar vídeo novamente, muito bom. Espero que essa palavra tenha tocado ao seu coração. Espero que essa palavra tenha feito você refletir, pelo menos. Refletir sobre a grandeza de Deus e de como ele é valioso e como ele é importante. E por favor, se você tem dificuldade, e Jonas, eu tô com dificuldade de valorar, converse com Jesus. Ele é uma pessoa. Nós não estamos falando de uma força ativa, de um conceito filosófico. Não, Jesus é uma pessoa que está se revelando a mim e a você. Ele está disponível a mim e a você. Basta a gente pedir: se revele a nós. É isso, gente. Um grande beijo, um grande abraço e até semana que vem. Valeu, falou!